Eu gostaria de você compartilhar conosco, eu comecei assim com outras pessoas, eu gostaria de continuar. Conta para nós como foi o seu encontro com Deus, como foi a sua conversão, para a gente se situar aqui dentro do que é ser um cristão, como Deus salvou você. Amém. Seu microfone está um pouco baixo, o meu tá ok? O seu está ótimo. Tá? Posso aumentar aqui. Não sei se é só para mim. Oi, melhorou? Não, eu Oi. estava até tentando ver aqui o volume do meu telefone, mas tá baixo, mas está dando para ouvir. Você quer que eu comece compartilhando um pouco da minha experiência, não é isso? De conversão. Exato, de conversão, Tá? exato. Amém, então. Que bom, graça e paz a todos, queridos. Bom estar aqui, bom rever tanta gente, né? E ver tanta gente entrando aí para compartilhar conosco esse assunto. É um assunto, na verdade, muito urgente e muito necessário. Principalmente diante de novas teologias que surgiram, desconfigurando esse assunto, que é um assunto tão comum na vida cristã e tão proposto pelo Senhor e pelos apóstolos. Mas vamos começar com o que o pastor Arthur, na verdade, nos solicitou antes da gente entrar no assunto. Então, meu nome é Gilmara Diógenes, na verdade, Gilmara Maria de Freitas Diógenes, né? Oi, não, irmã Sou Maria. natural da cidade do Apodi. Eu acredito, tem outro pessoal entrando aí, né? Talvez alguns alunos meus de Natal. Alguns falaram que ia assistir. Então, deixa eu me apresentar. Então, aos 17 anos de idade, né, mais ou menos aos 17 anos, eu comecei a ouvir a mensagem do Evangelho. 16, 17 anos de idade, porque foi um certo período onde eu comecei a ouvir a mensagem de fato do Evangelho. Eu costumo dizer assim, que eu louvo a Deus porque essa foi a mensagem que eu ouvi, a mensagem de que Cristo salva, de que eu estava condenada e que havia um Salvador. E eu sabia que no meu estado de condenação, e é muito interessante, pastor Arthur, porque eu era o tipo de menina do interior certinha, naquele modo de vida meio certinho, né? Eu sempre respeitei muito os meus pais e muitas coisas que eu não fazia de errado, né? Era sempre pensando no respeito aos meus pais. Então, dentro do padrão humano de ver as coisas, o padrão moral humano de ver as coisas, eu era aquela garota certinha do interior. Mas é muito interessante porque quando o Evangelho foi me alcançando, quando Cristo chegou com a mensagem do Evangelho na minha vida, usando instrumentos para isso, eu comecei a sentir a minha pecaminosidade. E eu era o tipo de pessoa que poderia achar que eu não era pecadora, que eu não tinha pecados para me arrepender, né? Quais os meus pecados? Mas o Evangelho, de fato, é quem produz essa consciência em nós e nos faz entender realmente as mazelas que existem no nosso coração. Correto. Mas é muito interessante porque Deus usou várias circunstâncias, até circunstâncias adversas. Porque Deus usou também, né, uma seita, os adventistas. Vocês também hoje. E é seita mesmo, eu não tenho como camuflar isso, né? Os adventistas do sétimo dia. Eu comecei a receber o estudo bíblico, mas paralelo a isso, eu estava frequentando a Igreja de Cristo. Minha mãe começou a me levar para a Igreja de Cristo. Minha irmã Rita já tinha se convertido e foi a primeira a orar por a gente, né? Sei. Então, minha mãe tinha recebido o Evangelho, tinha sido alcançada pelo Evangelho, e o meu irmão Ednilson também, que hoje é presbítero da Igreja de Cristo. E eu comecei a frequentar a Igreja de Cristo. Então, eu estava vivendo esses dois momentos, né? Eu recebia o estudo da Igreja Adventista na minha casa, e frequentava a Igreja de Cristo. Eu ficava meio naquela crise. Eu vou para a Igreja de Cristo ou eu vou ser adventista? Naquela época eu não entendia de nada, né? Não É sabia até de fato o natural. que era adventismo, então eu achava, na verdade, que era trocar 6 por meia dúzia. Então uma coisa era igual à outra. Mas eu louvo a Deus porque teve um dia, isso foi no dia 22 de outubro, depois de já ouvir a mensagem do Evangelho várias vezes, e eu senti tão seriamente o peso do pecado na minha vida e a condenação eterna, através da mensagem da Igreja de Cristo. Eu quero dar essa ênfase aqui porque eu louvo a Deus porque foi através da Igreja de Cristo que eu ouvi o verdadeiro Evangelho. O Evangelho da salvação, o Evangelho de Cristo. O
o evangelho autêntico e o evangelho da cruz. E foi esse evangelho, na verdade, ao qual eu me rendi naquela noite. Então, depois de muitos conflitos, eu entrei em muitas crises, porque eu, naquela época, né, adolescente, queria frequentar os ambientes que todo adolescente gostava de frequentar, mas eu lembro que eu ia para algumas ocasiões, algumas festas, né, boates na minha cidade, e eu parava no meio de tudo e me sentia perdida. Eu já via que ali não era o meu lugar. A mensagem do evangelho me dizia: aqui não é o seu lugar, aqui não é aonde Deus te quer. Então eu comecei a me sentir muito incomodada. Só que esse incômodo, ele foi ao extremo, porque eu tive crises seríssimas, e eu tenho a impressão de que eu tive crise do pânico, né? Síndrome do pânico, porque a mensagem do evangelho era tão forte, eu sabia que se eu morresse eu ia para o inferno, né? Eu sabia que se eu morresse eu estava condenada, sem Cristo eu estava condenada. Era tão séria que eu tinha medo de olhar para o cemitério, eu tinha medo de ir dormir e morrer, eu entrava em pânico, então eu ficava ali lutando. Só que eu ficava lutando entre os prazeres desse mundo e me render a Cristo, né? Mas até que no dia 22 de outubro de 1996, eu ainda lembro, né? Quem esquece dessa data, eu fui para um culto na Igreja de Cristo, e naquele dia eu me levantei do banco. Eu lembro que foi o pastor Davi quem pregou, e ele fez o apelo, eu me levantei do banco, e eu fui assim, meio que arrastada. Eu não sei que força foi aquela que me levantou naquele dia. Eu sei que hoje a graça de Deus é Deus atuando no nosso coração, não é? É o Espírito Santo de Deus fazendo a obra, mas eu fui assim, parecia que não era eu que estava indo lá para frente. E eu fui, e eu estava meio que anestesiada naquele dia, mas eu fui muito convicta da decisão que eu estava tomando. Eu sei que quando eu saí da igreja, depois daquele momento de decisão, a minha vida nunca mais foi a mesma. A síndrome passou, aquela crise do pânico foi embora, aquela pressão sobre a minha cabeça, era como se um fardo tivesse saído das minhas costas. Um fardo que eu não suportava mais levar. E aí foi muito interessante, porque a partir daquele momento, eu voltei para casa como se eu estivesse nas nuvens, sabe? Eu não sei como é essa explicação. Aliás, eu não tenho explicação total para isso, né? Eu não sei explicar com palavras. Mas, de fato, foi assim que aconteceu, né? E, mais ou menos depois de um ano de conversão, Deus me chamou para o ministério sagrado. Deus também foi muito... Eu costumo brincar e dizer que Deus foi muito rápido comigo, né? E aí, um ano depois de conversão, Deus começou a me chamar e dizer que tinha uma obra na minha vida, e eu fui dizendo: eis-me aqui. Então, basicamente, não é isso. Glória a Deus, tem alguns alunos aqui também, né? Merilane, aqui de João Pessoa. Glória a Deus pela vida do pessoal que está entrando. A minha pergunta, Gilmara, ela foi intencional, não foi capciosa, ela foi intencional. Porque muito do que sabemos hoje das revoltas dos cristãos quanto ao sofrimento diz respeito justamente como foi sua conversão. O que prometeram no púlpito para você no dia da sua decisão. O que disseram